pela Dalpoz, aqui do canal Morena de Pintas. Hoje nós estamos com mais um meeting e eu estou aqui com o escritor César Alcázar. Falei certo? Certíssimo. Eu andei estudando para falar certo, porque é do Gustavo Scheckter, eu errei o nome dele Mas muita gente erra. na hora do vídeo. E a gente vai conversar um pouco sobre literatura, sobre o lançamento do livro do César, que teve agora, Culpa da Noite. A gente não trouxe o livro, estamos aqui no Domitila, que é um café bem legal aqui em Porto Alegre. Então, queria, César, que tu começasse te apresentando, assim, falar um pouco da tua trajetória literária, as tuas referências que são, eu acho, bem diferentes, assim, que tem muita coisa de filme, muita coisa de música, de jazz, né? E depois a gente conversa um pouco sobre o teu livro. Tá legal. Bom, eu sou César Alcázar, eu sou escritor, tradutor e editor. Já tenho mais ou menos 10 anos de trabalho com literatura de ficção. Comecei um pouco antes escrevendo não ficção sobre cinema e toda a minha carreira literária está voltada para literatura de gênero, fantasia, horror, literatura policial. Também escrevo histórias em quadrinhos. Eu tenho uma série em quadrinhos chamados Contos do Cão Negro, que tem 2 volumes por enquanto, estou trabalhando no 3º. Tenho outra história em quadrinho publicada de terror que se chama Música do Quarto ao Lado, que também é uma adaptação de um conto meu que saiu no livro Bazar Pulp. E eu tenho, até o momento, 3 livros. Meu primeiro de contos foi o Bazar Pulp, em 2012. Depois teve A Fúria do Cão Negro, que é uma novela, que saiu em 2014. E agora, há umas semanas atrás, saiu A Culpa da Noite, que é a minha primeira compilação de histórias policiais. E eu vi que, assim, tu escreveu em momentos diferentes, né? Assim, tu quer falar um pouquinho, assim, sobre como é que tu construiu como é que tu montou o teu livro? Tem 3 partes, né? Sim, bom, A Culpa da Noite, ele compila histórias que eu escrevi entre 2013 e 2018, mais ou menos. Eu sempre gostei de literatura policial, mas por bastante tempo a minha carreira estava voltada mais para fantasia. E aí me convidaram para um projeto de um livro inspirado num jogo de tabuleiro. O jogo se chama Dom Capolo, que foi lançado pela Devir e pela Hydra Games, que é um jogo de máfia. E eles queriam fazer todo um projeto transmídia para expandir o universo desse jogo. Aí eles convidaram vários autores, eu fui um dos deles e aí pude satisfazer a minha vontade de escrever histórias policiais. Aí, um pouco tempo depois, eu fui convidado para outro projeto aí por um desenhista espanhol chamado José Aguilar Garcia, que queria desenvolver histórias baseadas no universo do cinema noir, da literatura policial, que se passasse durante a Grande Depressão nos Estados Unidos dos anos 30 e que lidasse com música também. E eu fui músico muitos anos, e eu adoro blues e jazz, adoro música folclórica, e foi uma oportunidade de juntar essas 2 paixões, tanto literatura policial clássica, de gente como Dashiell Hammett, e essas músicas que eu gosto aí do blues e do jazz. E a outra parte do livro, que foi tudo unido nessa edição, foram contos, esses um pouco mais contemporâneos, passados todos no Brasil, com uma linguagem diferenciada e que falam muito. Bom, todos os contos, mesmo os passados fora daqui, falam do Brasil de alguma forma ou de outra, mas esses refletem um pouco mais diretamente a nossa sociedade e o clima que a gente vive aqui. Tá. Eu queria saber também o seguinte, agora chegou meu drink, olha que legal, bonito, mas não tem água. Pra eu manter a linha das minhas perguntas. Assim, quando eu tava lendo o teu livro, eu tive a impressão, assim, que eu não sei, talvez tenha sido proposital. Parece que eu tô dentro de um filme. Parece que tá a cena andando, assim. Por causa do diálogo, talvez, ele é muito fluido, assim. Não sei se tu notou isso, se tu já teve esse feedback, se foi proposital.
Não é proposital no sentido de vou escrever algo cinematográfico. Mas eu, como escritor, eu busco desaparecer na narrativa. Nunca chamar atenção para mim como escritor com uma palavra mais rebuscada. Depois que eu conheci um autor chamado Elmore Leonard, que ele tem umas 10 regras de escrita bem famosas, que são regras para despir os textos. Para que o autor, de certa forma, desapareça dentro da história. E como eu gosto muito de trabalhar com diálogo, adoro essa reprodução de sotaques e de falas, de tentar criar vozes diferentes para cada personagem. Então a história fica com um clima mais cinematográfico mesmo, que eu não gosto de narrativas muito pesadas, no sentido de parágrafos intermináveis. Eu gosto de um estilo bem seco e direto. Então eu acho que isso que dá essa sensação assim de... ao mesmo tempo que eu tento evocar imagens com bastante força. E de onde é que vem essa veia sanguinolenta, assim, de crime, de noite, enfim, que tem muito presente no livro, assim, são histórias bem marcantes nesse sentido, né? Todas, mesmo de qualquer das fases, assim, né? Bom, é difícil explicar, porque é um gosto que eu tenho desde sempre. Tipo, é o que tu gosta de ler, o que tu gosta de escrever? Vai Não, por essa exatamente. linha. Assim como o que eu gosto de assistir. Desde pequeno eu gostei desses gêneros, dos filmes de aventura, do western, do cinema de horror. E essas histórias lidam muito com violência e é um tema que me interessa. Eu não sou uma pessoa violenta, abomino a violência na vida real, mas é um tema que me atrai, sobre o qual eu gosto de pesquisar, de ler. Então é algo que acaba sendo transposto para esse tipo de literatura. Até hoje eu li uma entrevista com o James Ellroy, que é um dos grandes autores policiais aí dos últimos 40 anos. E eu não concordo, ele acha o Ellroy é um grande escritor, mas como ser humano eu não vou muito com a cara dele. E ele tem uma visão assim super fechada. E ele falou um pouco na brincadeira, porque ele meio que inventa um personagem assim, que ele só lê romances policiais, ele só vê filmes policiais, ele só assiste séries policiais, nada mais interessa para ele além do crime. Bom, ele tem todo um histórico de que a mãe dele foi assassinada quando ele era pequeno. Sim. E isso, ele foi um criminoso por um tempo na vida. Mas eu gosto de variar bem mais, inclusive literatura fora da literatura de gênero. Eu gosto de ler bastante também. Mas a violência é algo presente em todos esses gêneros que eu transito, de alguma forma ou de outra. É bem interessante isso. Eu também acabo escrevendo sobre coisas que eu gosto de ler, né? Eu acho que facilita a nossa vida também, né? Porque se tu vai escrever uma coisa que tu não gosta, não tem graça, né? Já é sei lá, um ofício tão solitário, né? E ainda tu vai fazer uma coisa que tu não... Então... Se eu fosse trabalhar com algo que eu não gosto, eu iria para um escritório, um banco, sei lá. Eu trabalhei muitos anos da minha vida em escritório, almoxarifado, então é algo que eu não quero repetir. Então eu escrevo as coisas que eu gosto, as coisas que eu gostaria de ler. Tu trabalha em casa, assim? Como é que Sim, hoje em dia eu trabalho em casa. E como é que tu te organiza, assim? Porque eu acho difícil trabalhar em casa, assim, na questão de otimizar o tempo e acabar não fazendo outras coisas que não sentar e escrever, né? Que seria... Olha, é complicado, porque ainda mais quando se é freelancer e se envolve vários projetos ao mesmo tempo. Essa semana passada eu entreguei um livro novo para a editora Avec, que é um livro de fantasia, e aí eu não sabia o que fazer, porque eu tenho tantos projetos em andamento que eu não sabia no que me concentrar.
E às vezes quando eu estou fazendo uma tradução, eu consigo ser mais disciplinado. Eu estabeleço metas diárias, metas por turno, para amanhã e para tarde, dependendo da situação até a noite. Eu já tive traduções que eu fiquei 25 dias trabalhando direto, sem fim de semana. Mas é complicado, é bastante difícil. E ainda para escrever, quando não é algo encomendado, algo que não tem um prazo, aí fica bastante difícil. Fica bastante difícil. Mas eu tenho conseguido conciliar essas coisas de alguma forma. Porque eu organizo alguns eventos também. Eu quero falar sobre isso. E os eventos tomam muito tempo. Sim. Então é difícil, mas eu tenho conseguido conciliar isso tudo. Então, na verdade, tu é um escritor empreendedor, né? Porque não se deixa de ser um empreendedor quando tu tem que, sei lá, criar um evento, ter networking, trazer gente pro teu evento. Como é que tu faz isso? Só para esclarecer, ele é o idealizador do Porto Alegre Noir, né? Que é um encontro de pessoas que gostam desse tipo de leitura, né? E aí, enfim, Bom, eu também fui por muito tempo um dos organizadores da Odisseia de Literatura Fantástica. Verdade. E no ano passado eu fui da organização desses 2 eventos. Só que aí eu quase entrei em colapso. Aí eu acabei abandonando a Odisseia. Esse ano eu só estive lá como participante de uma mesa. Mas é complicado, né? A gente vive num país que atualmente declarou guerra contra a produção cultural científica. É um cenário complicado, mas é mais um motivo para a gente continuar difundindo a cultura, difundindo a leitura, difundindo o conhecimento, incentivando, né, a leitura. Mês passado teve o primeiro Porto Alegre Noir Pocket, mês que vem vai ter o próximo. Então é um modo de sempre estar movimentando, né? Até para divulgar o nosso próprio trabalho. Tu mesmo tem um bate-papo semana que vem. Sim. Então é imprescindível que nós escritores, a gente batalhe com isso, porque é literalmente a nossa sobrevivência hoje em dia. Sim. Como artistas, como pessoas ligadas à cultura. E tu acha que dá para viver de literatura? Consegue viver de literatura? Depende do que seria viver de literatura. Se viver só de literatura significa viver de royalties, de venda de livros, é praticamente impossível. Sim. São uns 40 ou 50 autores no Brasil, no máximo, que vivem de royalties. Mas, pegando no meu caso, eu sou tradutor, então estou trabalhando com literatura. Eu faço palestras, eu faço cursos, dou oficinas. Então, junta todas essas coisas com venda de livros, então dá. Acaba. Acredito que dá, mas é uma vivência, como é que eu posso dizer, modesta. Sim. Tem que viver vestir a camiseta e, né, assumir que, enfim, não pode ser uma vida de esbanjamentos, né, se for, porque... Participar de feiras também. Sim. Tem muita gente que hoje em dia entrou para o mercado independente, edita os próprios livros, vendem os próprios livros diretamente. Eu tô com uma parceria com a editora VEC, que eu edito um selo policial para eles, que é o Safra Vermelha, que o primeiro livro foi Onda de Crimes, que saiu em abril desse ano. Então, a gente não para nunca, né? Tá sempre envolvido com uma coisa ou outra. E como é que tu faz esse teu network? Tu lida bem com a internet ou é no olho no olho? Como é que tu transita nesse mundo? Olha, hoje em dia não tem como escapar da internet. Até durante a organização do Porto Alegre Noir, era mais ou menos assim a rotina da divulgação. Entrava
no Facebook, fazia os posts do Facebook, no meu perfil pessoal, no perfil do evento. Depois atualizava o site do evento no WordPress, depois ia para o Instagram, fazia as postagens. Então estava sempre divulgando, incentivando os parceiros, os participantes a divulgar também. Então isso de uma forma a gente vai crescendo. E o Porto Alegre Noir teve a sorte de ter parceiros que pegaram junto. Fernanda Calegaro, assessora de imprensa, Betânia Helder no design gráfico, que são coisas que são trabalhos que têm custos, né? Mas nós fazemos um evento sem dinheiro, sem apoio praticamente. Então todas as pessoas nesse trabalho de amor a gente consegue levar para frente a coisa. Legal. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Sobre o teu processo criativo, até a gente estava brincando com essa, que a gente não sabe de onde vêm as ideias, né? Que o escritor escreve assim, não sabe de onde vêm as ideias. Mas enfim, o que te inspira, assim, o que tu tem rituais, sei lá, onde é que vem, não as ideias, mas né, o que te inspira, assim? Olha, eu não tenho processo, eu sou totalmente caótico e indisciplinado. Tu anota coisas e depois vai Não, juntando? anoto, eu faço muitas anotações, muita coisa eu acabo esquecendo. Às vezes vem aquela ideia no meio da noite e a gente não levanta para escrever, e no outro dia de manhã se foi aquela ideia que parecia maravilhosa lá às 4 da manhã. Sim. Então, eu leio muito. Acompanho, gosto muito de observar as pessoas conversando, o modo como elas falam. Os nomes de pessoas me inspiram muito. Vários nomes dos contos ali do meio, da Culpa da Noite, que são histórias passadas no Brasil. Vários nomes ali são de pessoas que eu conheço. A própria Betânia Helder, que eu citei, ela acabou dando o nome no personagem pro livro. Sim. Então eu fico captando essas coisas, até notícias. Eu estou escrevendo uma história para um projeto chamado Fronteiras, que é comigo, um autor argentino e outro uruguaio, que é uma história inspirada numa notícia de televisão que eu vi de um assalto a uma lotérica, uma agência lotérica, e teve umas peculiaridades e isso ficou na minha cabeça. E aí surgiu a oportunidade de escrever essa história e eu incluí isso aí como parte da narrativa. Então várias dessas coisas inspiram, digamos assim, a escrever. Pra mim, assim, eu estudo bastante criatividade, né? E aí eu fico tentando entender essas sinapses que a gente faz. E uma das coisas que a neurolinguística ensina, né? E explica é que quanto mais coisa diferente tu tem de repertório, o teu cérebro vai... tipo, coisas novas que tu vai ler, coisas diferentes que tu faz, que tu nunca fez, o teu cérebro vai traçar novas trilhas, digamos, como se fossem estradas, né? Então tu não vai sempre pela mesma estradinha que tu tá acostumado. Quando tu faz uma coisa nova, tu vai traçar estradas diferentes e daí isso dá sinapses, né? Eu acredito nisso, assim, que tipo, as ideias vêm dessas sinapses, assim, mas, né? Quanto mais referências a gente acumular, mas melhor vai a contra nossa... o autor esse policial que tu citou, né? Ah, sim, o Elroy. Mas eu não sei o quanto ele estava falando sério nisso. Mas, bom, eu não concordo com ele, mas eu citei esse exemplo, né? Sim. Mas gosto muito de ouvir histórias. É o conto do outro lado do rio, que está A Culpa da Noite. Tem muitas histórias longos, ali. Né, é o mais longo do livro. É o mais longo. E tem muitas histórias ali que eu ouvi durante a minha vida toda, desde quando eu era pequeno. Desde histórias aparentemente banais, como um sujeito não querer a canela no arroz com leite, chamar isso de terrinha. Esse tipo de coisa. São várias histórias que eu acumulei durante a vida e coloquei muita coisa ali. Sim. Desde nomes de personagens, forma como alguns personagens
A Agen, o protagonista, é inspirado no meu bisavô, que eu cheguei a conhecer. É tão bom que a gente consegue usar, né, as coisas que a gente tem, assim, uma história. Sim, tipo... é tudo uma bagagem, né, que a gente vai acumulando. E são histórias que me fascinavam e que até então nunca tinham aparecido na minha literatura, e de repente surge uma história e a gente vai incluindo todas aquelas coisas ali. Esse conto foi um conto que eu gostei muito de escrever, e em geral escrever é algo muito sacrificante para mim, muito doloroso. Eu até tenho um problema com textos mais longos. Eu até hoje nunca escrevi um romance. Eu tenho escrito contos. A história mais longa que eu escrevi foi A Fúria do Cão Negro. Tem mais ou menos 20 mil palavras. Mas eu tenho um gosto pela narrativa mais curta, porque ela tem um jeito, muitas vezes, de história contada. O Borges diz que qualquer história pode ser contada em 10 minutos. A linguagem oral, aquela coisa de, né? Então eu gosto muito disso, dessa sensação. Bom, acho que era isso, César. Eu não sei se tem mais alguma coisa para nos dizer, assim, que tu acha que é relevante sobre a tua vida. Que tu vai ter os projetos, sei lá, o que tu tá inventando agora. Bom, eu tô envolvido em diversos projetos. Espero tocar projetos em quadrinhos agora. Acabei de entregar um livro para a editora Avec, que reúne todos os contos do Cão Negro que foram publicados em prosa, com mais uma história inédita. A gente nem divulgou isso ainda, vai começar a trabalhar em breve nesse material. E agora tenho vários projetos para terminar, como esse Fronteiras, que eu te falei, que é um projeto que já está acontecendo há mais de um ano. São 3 novelas, uma escrita por mim, outra pelo Nicolás Ferraro, da Argentina, outra pelo Rodolfo Santucci, do Uruguai. Os dois já apareceram no Onda de Crimes. E a gente tem esse projeto em conjunto com histórias de fronteira. Sim. Cada um pegando a fronteira do seu lado do país. Legal. E são histórias policiais, né? Que é um livro que pretendo que seja lançado pelo Safra Vermelha. Bom, Safra Vermelha tem outros livros já a caminho de sair. Um deles é o Ratos do Cemitério, do Robert Howard, que é um autor muito mais conhecido pela fantasia. Mas ele escreveu, o Howard escreveu de tudo, né? Até histórias de beisebol, de boxe. Aí a gente compilou esses contos policiais dele, que estão no domínio público. Vai ser a primeira vez que vão sair no Brasil. E outros tantos projetos aí. Como eu disse, às vezes é difícil escolher um para se concentrar no momento. Sim. Fazer uma escala, colocar tudo em ordem. Legal. Bom, se quiserem conhecer o trabalho do César, ele tá nas redes sociais, no Face, no Insta, né? Teu Insta é diferente, não é teu nome. Fala pro pessoal como é que é teu nome. Meu Instagram? É Sartana West, @Sartana West. Bom, depois eu escrevo aqui embaixo, porque, né, não é fácil. E no Twitter, embora eu use também, bem menos, é Calczar. Vejam só, né? A pessoa quer dificultar, né? Que ele seja ser encontrado. Mas depois eu vou colocar tudo embaixo aqui nos comentários. E se quiserem também deixar alguma pergunta, mandar depois. Aí depois o César responde, né, César? E então eu quero agradecer a audiência para quem nos aguentou até agora, né? 24 minutos de vídeo, olha, uma conversa boa aqui. Até a próxima, então. Vamos ficar por aqui até o próximo meeting. Daí eu trago mais alguma pessoa interessante. Por sorte, eu tenho muitos amigos interessantes para trazer para vocês, tá bom? Beijo para todo mundo. Até a próxima, então.